Bem-vindos a essa sessão aqui da mais um encontro aberto aí da F Shell. Dessa vez a gente vai falar de forense, criptografia. Espero que vocês estejam animados, como eu estou para falar de forense. Bora lá, eu sou o Emanuel. E vamos começar aqui, gente. Tá dando para ver legal na tela, né? Imagino que sim. Então, vamos aqui começar uma discussão, né? Primeiro, o que é computação forense? Aqui a gente tem um desenho, mas computação forense se diz informação, né? E aí você tem várias maneiras de você interpretar informações, tem maneiras de lidar com informações, né? Aqui algumas delas, por exemplo, você pode ter uma informação e uma informação sobre alguma pessoa, né? E essa informação sobre alguma pessoa cairia no âmbito da engenharia social ou de OSINT. Então, você usa de frameworks para você obter informações sobre pessoas e tirar outras informações, né? Ou você manipula informações sobre pessoas para chegar a um objetivo. Então, seria OSINT, engenharia social. Às vezes a sua informação ela está guardada por uma chave secreta. Às vezes a sua informação é uma senha ou um dado sensível que não pode ser conhecido para muitas pessoas. Então, quando você tem uma chave, você guarda numa chave. Essa informação a gente está falando sobre criptografia, né? E quando você simplesmente tem essa informação e talvez a princípio você não entenda qual que é essa informação, mas você entenda que tem um código por trás dessa informação, isso é âmbito da forense, né? Geralmente quando você ouve forense, você pensa em CSA, essas coisas, até porque de certa forma né? A computação forense é uma área da computação que é para você tirar informações sobre arquivos, você tirar conclusões em cima de binário de bits e bytes, né? Então, essa breve introduçãozinha do que é forense. E a gente, para entender forense, a gente precisa primeiro entender códigos, né? O que são códigos? Na vida, a gente repara que é até uma discussão filosófica, né? Muitas vezes a gente conversa com alguém, a gente está se referindo a alguma coisa, certo? A gente tem um significado em mente e a gente fala sobre aquilo por meio de um código. Por exemplo, eu estou pensando em uma maçã. Eu falo maçã. A maçã não está inclusa nesse código, mas quando eu falo maçã, a pessoa que entende o idioma português e conhece a palavra, ela sabe do que eu estou falando, né? Então, eu tenho uma maneira de representar aquilo, no caso, eu estou representando uma maçã por meio de um texto, né? Eu estou representando a ideia da maçã. Então, eu falo maçã, a pessoa pensa nisso daqui, né? Ou, por exemplo, eu te mostro a foto de uma maçã e você pensa numa maçã real. E isso são códigos, são maneiras de representar a informação, maneira de eu passar uma informação, certo? Da mesma maneira, eu posso ter um código binário, eu posso ter um monte de 1 e 0, uns bits aí, e se você souber um código para interpretar aquilo pode ter um significado, né? Então, por exemplo, esse aqui pode ser muito bem uma imagem, um vídeo, um GIF, uma música. Basta você entender que se você souber identificar um código, você pode traduzir esse código em alguma outra informação. Aqui a gente tem alguns códigos simples, né? Esses são códigos que atuam em textos. Então, eu tenho um texto, no caso aqui, são sempre códigos que pegam um caractere e representam eles em números. E no caso aqui a gente está representando os números em base binária, que também é um tipo de código para representar a informação de números. Mas, por exemplo, eu tenho o código ASCII, que é o código mais usado por computadores para representar texto, né? É a tabela americana eu esqueci qual é a sigla aqui, mas a ideia é que toda vez que você digita alguma letra no seu teclado, eventualmente o seu computador tem que olhar uma tabela ASCII para entender que algum código binário vai se representar aquele caractere para você. O ASCII ele funciona assim, ele tem 7 bits
eu pego um número de 7 bits, ou seja, isso são 128 números possíveis, e eu passo cada um deles a representar um caractere. Então, por exemplo, esse aqui, que é o 97, representa o caractere A. Ou esse daqui, esse número, ele representa o caractere 6, né? E veja que aqui, se você souber ler um número binário, você vai ver que isso aqui não é o número 6, né? Então, aqui a gente meio que quebra a interpretação de que os números são realmente eles são eles próprios, né? Isso aqui é o caractere 6, a informação de um número 6, mas o código dele não é o próprio significado, né? Esse aqui não é 6, mas ele, na tabela ASCII, ele representa 6. Outra código é o base64. Ele tem um bit a menos que o ASCII, e por isso ele reconhece metade, ele tem menos caracteres, então o ASCII aqui a gente tem 128 caracteres possíveis, o base64 são só 64 caracteres possíveis, né? Então, que, por exemplo, eu tenho isso daqui, que se você conhecer o código base64, você olha para esse conjunto de 6 bits e entende que isso é um caractere N. Ou esses aqui, que é um caractere mais. Outro código que a gente tem também é o código hexadecimal. Esse aqui é interessante porque ele representa tanto uma base numérica quanto um código de bits para letras mesmo, né? Então, a ideia do hexadecimal é que você tem meio byte de informação, são 4 bits, e aí cada um desses ele pode representar um caractere de 0 a 9, certo? Ou de A até F. Então, aqui a ideia é que esse aqui representa o número 7, esse aqui representa o número 13, né? E diferente do ASCII do base64, onde eu tenho esse número aqui representa o caractere 6, mas esse número não é 6, o hexadecimal ele é um código que mantém, ele iguala o número binário com o número que você está representando, né? Por isso que eu tinha falado que o hexadecimal também é uma base numérica, porque a ideia é que você só está escrevendo o número de outra maneira, né? Esse aqui é o número 7, base binária. Esse aqui é o número 7 em base hexadecimal. Número 13 em binário, 13 em hexadecimal. Pois bem, a gente tem códigos que podem servir para numeração, certo? A gente tem um sistema decimal de 10 símbolos, que é um sistema que representa números através de 10 símbolos. Então, a gente tem um código de 10 símbolos. Os símbolos são de 0 até 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E eles vão representar números. E a ideia é que você tem de 0 até 9, esses símbolos representam os próprios números. A partir do 10, eu começo a repetir os mesmos símbolos que eu tenho. Então, eu tenho um alfabeto de 0 até 9, acabou, eu quero representar algo maior que 9, eu começo a repetir os meus símbolos. Então, o 10 nada mais é do que o meu primeiro elemento adicionado de 1, né? O 11, 1 mais 1. 12, 1 mais 2, né? Você tem como interpretar isso de outra maneira também, que a cada casa que você coloca nesse número, eu estou adicionando uma potência de 10. Eu tenho 10 símbolos, então eu estou adicionando uma potência de 10. Então aqui, se eu quero representar o número 10, a primeira casa representa as unidades de 10, então 0 vezes 10 é 0, e a segunda casa é as dezenas de potência de 10, então 1 vezes 10, que é 10. Então, é uma maneira de se pensar. Você pode fazer a mesma coisa aqui. 1 vezes 10 mais 1 vezes 1. Né? Então, aqui a gente tem um sistema decimal. Da mesma forma, eu posso fazer um sistema numérico com menos símbolos. Eu posso fazer com os símbolos. Então, eu vou cortando aqui, eu corto 8 e 9. Agora eu tenho 2 símbolos a menos. Eu tenho 8 símbolos. E a ideia é que eu vou do 0 ao 7. E a partir do 8º número eu começo a repetir os símbolos, né? Então, aqui a gente repara um negócio interessante, que a gente tem 2 sistemas numéricos com o mesmo símbolo que representam coisas diferentes. Então, o 10 em decimal representa um número diferente no 10 em octal, né? E você poderia muito bem ler
esses números sem ter o contexto de que isso aqui é um octal e falar, isso aqui é um número decimal, né? Mas você pode interpretar ele de maneiras diferentes de acordo com o seu código. Então, aqui a gente tem o octal. A gente também pode chegar ao extremo e pensar, eu quero representar números com um sistema que só tem 2 símbolos, o 0 e 1. E aí a gente vai ver que isso é útil porque são como os computadores funcionam e acaba sendo a base de toda a computação. É o binário. Você sempre tem que representar coisas apenas com 2 símbolos, 0 e 1. Então, a mesma coisa aqui com o decimal e octal. A partir do momento que acabou os meus símbolos, eu numero meus símbolos. A partir do momento que eu acabei com eles, eu vou ter que recomeçar a reutilizar eles, né? Então aqui a gente repara que o 2 em binário é 10. E aí, se a gente quiser fazer o 3, a gente coloca um umzinho aqui e vai intercalando, né? Perceba que se você quiser enumerar os números binários, você consegue meio que pensar em um algoritmo para isso, né? Você consegue pensar aqui que eu vou estar sempre repetindo os símbolos. Aqui, na primeira casa, eu repito 0 e 1 uma vez cada. Aí, na segunda casa, eu repito o 0 e 1 2 vezes. Então, tem 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. Terceira casa, 4 vezes. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Por aí vai. Então, você vai reparando aqui, no binário, eu consigo ter esse padrãozinho bonitinho, né? Que o número de casas ele sempre representa uma potência de 2, e se eu quiser enumerar, eu faço desse jeito, né? Então, tá, ainda sobre os números é aquilo que eu falei. Então, eu posso ter em códigos diferentes, eu posso ter o mesmo símbolo representando a mesma informação, e às vezes não, né? Posso ter, aqui no binário eu tenho 10 que ele representa um número diferente do 10 em octal, que representa um número diferente do 10 em decimal. Pois bem, isso aqui é um código realmente simples que a gente viu. Códigos numéricos, mas a gente pode ter códigos mais complexos que transformam informações transformam símbolos em imagens, vídeos, sons, ou até mesmo documentos, né? Se você for ver o seu arquivo de texto, o EP que o professor passa, por exemplo, na faculdade, ele está em Word ou PDF, e isso é um código, né? Se você entender como funciona o PDF, você descobre que aquilo é um código. Ou, por exemplo, se você souber como funciona o Word, você descobre que, na verdade, o Word é só um zip com alguns arquivos que são proprietários da Microsoft. A gente pode ter um exemplo de um código mais complexo, seria codificar imagens, né? Então, a ideia é que se a gente quer codificar uma imagem para o computador, a gente tem que quantificar ela, ou seja, a gente tem que dividir ela em pedaços pequenininhos, certo? E aí a gente chama esses pedaços de pixels, e a gente representa cada pixel por 3 números, que seria as cores daquele pixel. A ideia é que cada pedacinho tem uma cor específica, e você junta os pedaços de uma maneira específica e eles formam uma imagem, né? Então, nesse esquema, a gente tem 3 números, um para cada componente de cor. Então, um número que representa quanto vermelho eu tenho naquela cor, quanto verde naquela cor e quanto azul naquela cor. Se eu souber juntar os 3, eu consigo obter uma cor única que representa aquela informação. Então, repara que a gente tem a mesma informação de que é uma cor, só que eu estou separando ela em 3 informações diferentes, né? Então, a gente mistura esses 3 valores. Tem uma discussão recorrente de códigos que um código lembra muito uma criptografia, né? A gente pode fazer... São processos muito análogos, mas existe uma diferença crucial aí no meio, né? Na criptografia, o que acontece é que a gente tem uma cifra, uma chave, e você junta essa cifra com a chave e se obtém o texto que era original. Então, o texto não cifrado, o texto que foi criptografado. Do mesmo jeito, para o código, você tem uns símbolos que, interpretados com determinado código, indicam uma informação, né? Mas qual que é a diferença? Então,
Suponhamos que a gente tem uma cifra e a gente não sabe a chave dessa cifra. A gente pode tentar extrair alguma informação dessa cifra para descobrir uma chave na mão e tentar obter o resultado final. Só que se você não tiver a chave e não tiver como fazer uma análise em cima da cifra, isso aqui é basicamente indecifrável. Você não consegue decifrar o código de uma criptografia, né? E esse é justamente o propósito dela. É que se você não tem a chave para a cifra, você não consegue obter a informação. No código é diferente. Eu tenho aqui uma mensagem, eu não sei qual o código que decifra, que interpreta essa mensagem, e não sei qual que é a mensagem que tá, é a informação que é trazida por essa mensagem, né? Mas eu consigo tirar algumas informações daquilo, sempre por causa de um código, e eu posso descobrir o código se eu tiver tempo e conhecimento suficiente. Por exemplo, eu posso tentar descobrir que língua se trata esse código aqui, né? Então, eu tenho conhecimento de que existem alfabetos diferentes. Eu tenho conhecimento que isso aqui são letras de um alfabeto que não é o alfabeto latino. E eu posso me perguntar, onde será que eu consigo achar essas letras? Então, pode ser que se encontre no sul asiático, né? Você pode olhar e falar, pô, isso aqui lembra um pouco uma caligrafia indiana. Eu não sei ao certo, mas eu posso tentar procurar, né? E eu posso procurar alguém que entenda e essa pessoa pode me apontar qual que é o código dessa mensagem, né? Então, Então, outras técnicas que eu posso empregar eu posso usar o Google Tradutor, e aí o sistema ele é inteligente o suficiente para descobrir o que é isso, qual o código disso. Eu posso, a partir do momento que eu descobrir a língua, eu posso me perguntar o que ela significa, né? Então, eu posso usar uma ferramenta de tradução, um dicionário para descobrir isso, né? Então, eu descubro que, a partir do momento que eu descubro qual a língua que se trata, então aqui, língua Nepali, eu consigo traduzir isso para uma informação da qual eu entendo. Então, aqui a minha informação é uma maçã, né? Então, a gente repara que a questão do código é sempre se você tem uma mensagem codificada, você só precisa descobrir qual que é o código. E a partir do momento disso, qualquer mensagem codificada com aquele código eu consigo descobrir, né? A criptografia, se eu tenho uma chave, eu só consigo traduzir as coisas que foram criptografadas com aquela chave, né? O código ele é mais genérico, assim. A diferença entre código e cifra é um pouco mais cinzenta, assim, mas basta isso, né? Então, da mesma maneira que a gente consegue empregar algumas heurísticas, por assim dizer, para descobrir, por exemplo, a gente descobriu que língua se trata isso aqui, a gente tem algumas ferramentas que a gente pode usar para descobrir códigos dentro de arquivos, né? E a gente usa bastante isso para análise em CTFs. Então, alguns temas. O que eu posso fazer com forense, né? Então, por exemplo, dado que eu tenho um arquivo aqui que é um pcap, então eu tenho esse arquivo chamado captura.pcap. Se eu entender o que é esse arquivo pcap, né, que é um dump de comunicações de rede do seu PC, eu consigo extrair algumas informações sobre aquilo. Então, o meu PC está se comunicando com alguns outros computadores, e eu consigo extrair essas comunicações para um arquivo, esse arquivo chamado backup, e nisso eu consigo monitorar meu próprio tráfego de rede. Então eu consigo ver se tem alguma coisa suspeita saindo do meu computador ou chegando no meu computador, algo que eu não esperava, ou então eu posso espionar uma rede de computadores. Então eu me infiltro numa rede de computadores, ou eu consigo entrar numa rede de computadores, de alguma maneira eu consigo obter as transações de redes, as transações dentro da rede. E aí eu posso começar a espionar ela, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de um código que serve para análise de redes, né? Que é o PCAP.
Outras coisas que eu posso fazer. Eu posso ter um computador, então, digamos que eu estou usando aqui o Discord, estou dando esse encontro aberto, e aí, em determinado momento, o Discord simplesmente para, do nada, e abre uma mensagem assim, pô, deu erro aqui. Muitos sistemas operacionais, eles vão permitir que você tire o memory dump do momento que aconteceu o erro, para você descobrir qual que foi, para você pedir ajuda para alguém e descobrir qual que foi o problema, né? O que é o memory dump? Nada mais é do que você tirar uma foto, você registrar como estava a memória do seu computador no determinado momento que aconteceu algum evento, você salva isso no arquivo, então você codifica essa informação de alguma maneira dentro de um arquivo, e aí você pode usar isso para extrair informações depois. Fazer debugging de aplicação, né? Ou até mesmo descobrir um comportamento inesperado. A gente também pode fazer, por exemplo, um memory dump, entre aspas, do sistema de arquivo. Aqui, a ideia é basicamente a mesma, é você tirar uma foto do que está acontecendo com o seu sistema operacional em determinado momento, só que aqui você quer guardar os seus arquivos, né? Você quer registrar os seus arquivos em determinado momento. Então, você pode tirar essas imagens. No Windows é bem comum isso para você fazer recuperação do sistema. Ele tirava várias imagens de tempos em tempos do seu sistema de arquivos e suponhando que você tenha feito alguma coisa no seu computador e acaba dando problema, ele te oferece a opção de você recuperar o estado anterior do seu arquivo. Então, ele, de alguma maneira, ele pega todo o seu sistema de arquivos e codifica eles de uma maneira num arquivo. E aí, o sistema operacional sabe interpretar esse arquivo para extrair as informações dele, né? Aqui a gente tem um exemplo de árvores de arquivos tanto no Linux quanto no Windows. Outras coisas que a gente também pode usar com códigos é você esconder arquivos ou informações dentro de outros, né? Que é a esteganografia, que é basicamente esconder algo à plena vista. Então, o que geralmente se usa é você codificar um texto, imagem, em outros arquivos. No caso aqui, a gente usa bastante áudio e imagem, né? Então, você tem algumas ferramentas que conseguem fazer isso. Você pega uma mensagem, um texto, codifica isso com uma ferramenta através em uma imagem, e você pode decodificar a partir do momento que você sabe que a imagem tem alguma coisa, você consegue decodificar e pegar a informação que está sendo passada, né? Então, esteganografia é um negócio muito bonito, porque só quem conhece, só quem sabe que a informação está lá, em teoria, consegue dizer que tem alguma coisa, consegue extrair alguma informação. Se você recebe uma imagem aleatória e não sabe que não tem nada nela, você não tem como extrair nada, você nunca vai pensar nisso, né? Então, em teoria, a esteganografia é muito... Só quem sabe consegue extrair aquilo, né? A gente também consegue comprimir arquivos, né? A gente está pegando informações de vários arquivos e jogando num arquivo só. Que isso é muito útil, principalmente na rede, porque às vezes você tem coisas, você quer compartilhar arquivos e quanto maior o arquivo, mais é difícil você compartilhar ele através de uma rede de computadores. Então você pode tentar comprimir ele, que você resume a informação, você guarda a mesma informação, mas de uma certa maneira você resume essa informação dentro de outro arquivo de maneira que o resultado final tenha menos símbolos que o inicial, mas que eles ainda representem a mesma informação, né? Então, a gente tem exemplos de arquivos de compressão, o .zip, que já virou padrão, e tem o tar também, que ele é um formato mais antigo usado nos sistemas Unix, né? Então, dadas essas ferramentas, né, o que eu posso fazer para começar a analisar meus arquivos, né? Então, a gente falou tudo isso de códigos, mas
o nosso alvo final é sempre analisar arquivos, é sempre estar tirando informações do código binário. E tem um conjunto de binários, que é um arquivo. O que eu posso tirar de informação em cima dele, né? Eu posso usar o file, que é um comando Unix, que ele olha o arquivo e tem o que ele é, né? Então, ele lê ali ele lê ali o conteúdo do seu arquivo, os bytes dele, e ele olha e fala, pô, eu acho que isso aqui é um ASCII, eu acho que isso aqui é um JPEG, um zip, um executável, né? Porém, ele olha os bytes. Então, às vezes pode ser que você tenha um arquivo que é uma imagem, mas se você quiser esconder que é uma imagem, você pode mudar partes cruciais dessa imagem. Então, o que faz um arquivo de imagem ser uma imagem, né? Tem um padrão para isso. Por exemplo, o que faz um PNG ser um PNG? Se você for pesquisar na internet, o PNG é um tipo de arquivo que ele tem uma certa estrutura. E os dados estão escondidos no meio dessa estrutura. Se você conhece a estrutura, você pode mudar alguma coisa propositalmente dessa estrutura para que não pareça mais um PNG, mas que qualquer pessoa que sabe o que você está fazendo, ela pode reverter o que você fez e obter o arquivo original, né? E com isso você consegue esconder o arquivo se passando por outro. Então, por exemplo, eu posso esconder um PNG num RAR se eu souber como mudar esse PNG para um RAR. No caso aqui, vocês ainda conseguem ver minha tela ou só estou compartilhando a aba? Aqui. Então, a ideia é que eu tenho esses magic numbers, né? Então, o que é um magic number? Aqui. Esse aqui. Então, são assinaturas dentro do meu arquivo que geralmente indicam um programa que fala, esse aqui é um determinado tipo de arquivo, né? E nada mais é do que códigos dentro do meu arquivo. Então, geralmente o meu arquivo começa com algum número para indicar que ele é um tipo de arquivo. Então, por exemplo, se eu quero indicar que eu tenho um script, eu começo meu arquivo com 2321. Esse aqui é um número em hexadecimal. Aqui é a interpretação desse número em texto, em ASCII. Então, eu posso pegar... eu tenho meu binário, isso aqui, a gente geralmente usa hexadecimal, porque o binário ele tende a ficar muito grande, né? Você tem números... Se você quer colocar muito número, ele fica muito grande e você consegue resumir ele com o hexadecimal, né? Que nem a gente viu, a ideia é que você consegue transformar tanto de binário para hexadecimal e hexadecimal para binário sem perda de informação. Só mudando, só comprimindo, né? Então, em que um script ele começa com hashtag e ponto de exclamação, que se você já escreveu algum script na vida, você vai reparar que essas são os primeiros caracteres que você digita no seu script para indicar para o sistema operacional que aquilo é um script. Então, você digita isso aqui e o caminho do interpretador que vai executar aquele script. Então, repara que tem alguém no meio do seu sistema operacional que sabe ler aquele script, ele vê que começa com isso daqui, ele pega o texto que vem depois e fala, eu tenho que executar esse script com tal interpretador. Outros que são interessantes também são, deixa eu ver aqui, um RAR. Aqui, o RAR, ele tem uma assinatura no começo do arquivo que começa com 52, 61, 72. Se você for ver, ele basicamente ele está escrevendo que é um RAR, com ponto de exclamação e mais alguns dados ali no meio, né? Um PNG, por exemplo. O PNG ele começa aqui com o símbolo de porcentagem, PNG, e mais algumas coisas, né? Então, se eu tenho um arquivo que começa com isso, ele é um PNG? Não necessariamente, porque o PNG é todo um código, ele tem toda uma estrutura, mas ele é uma maneira esse header é uma maneira de ter ao invés de você ter que olhar o arquivo inteiro, você só olha as primeiras e fala, então isso aqui provavelmente é um arquivo PNG, e aí você tem que interpretar como PNG. Talvez dê certo, talvez não.
Pois bem, a gente também tem como olhar esse arquivo de maneira diferente. A gente pode usar o cat para olhar um arquivo. Então, por exemplo, aqui eu posso. Eu acho que não consigo fazer isso. Tá. Então, eu tenho um arquivo aqui que. Ah, é verdade, é o terminal, né? Calma aí, deixa eu compartilhar a tela inteira. Alguém tem alguma dúvida? Eu tô falando muito rápido. Podem me interromper, tá? Agora tá dando pra ver o terminal? Ok, show de bola. Então, eu tenho alguma coisa no meu sistema operacional, né? Eu posso ver isso. Eu vejo que eu tenho um binário aqui desse arquivo, né? E eu posso usar o cat para tentar enxergar esse arquivo, que é um binário, né? Todos os arquivos são binários, e tentar enxergar esse arquivo como texto e ver o que acontece, né? Então aqui eu tentei usar o cat e apareceu um monte de lixo. Então, nem sempre o cat é útil, mas, por exemplo, se eu fizer um arquivo de texto, eu posso usar o cat. A gente consegue ver que isso daqui é um binário, ele continua sendo um binário, né? Que eu uso esse XXD para ver o conteúdo binário desse arquivo. Mas se eu posso usar o cat para olhar esse arquivo. E aí ele vai tentar interpretar como texto. No meu caso, realmente é um arquivo de texto, então eu vou conseguir interpretar ele como texto, né? Eu posso usar o strings. O strings é um pouquinho mais poderoso que o cat, porque o cat ele pega seu arquivo inteiro e tenta interpretar como texto. Agora, já no strings, ele vai tentar pegar o maior número possível de caracteres que conseguem ser lidos e falar. No caso, melhor explicando, ele vai tentar pegar o maior número de strings que ele consegue reconhecer e mostrar para você. Então, aqui dando um spoiler, se eu usar o strings nesse meu arquivo, aqui a gente vai perceber que ele consegue achar várias coisas dentro do meu arquivo e também consegue achar vários lixos, né? O que o strings faz? Ele tenta procurar pelo maior número a maior sequência, ele tenta achar sequências de caracteres que podem ser lidos, ou seja, caractere que pode ser lido é basicamente todas as letras, símbolos especiais e números em ASCII, né? Então, ele tenta olhar em ASCII e vai lá, pô, achei essa sequência aqui, ele mostra para você. Então, ele sempre tenta achar uma sequência. E às vezes ele acha, né? Então, aqui a gente vê que tem esses vários pontos, alguma coisa que indicam uma propriedade a mais desse arquivo que tem. Então, o strings ele ajuda eu a ver essas strings, né? Se eu tiver um arquivo de texto, e usar os strings nele, a gente vai ver que ele separa essas strings linha por linha. Porque a ideia é que existe uma hora no seu arquivo de texto que existe um caractere, algum símbolo dentro desse arquivo que indica que você está quebrando a linha e ele imprime tudo que não é esses caracteres de quebra de linha. Então ele está imprimindo todo o texto separado por linha. A gente pode usar o grep também junto com strings. Então, se eu souber que tem algum tipo de estrutura dentro do meu arquivo, eu posso tentar procurar. Eu separo as strings do meu arquivo e tento procurar essa estrutura de alguma maneira. Então, eu posso usar os strings nesse meu arquivo e aí eu uso o grep para fazer uma pesquisa em cima dela. Então, vamos falar, eu quero tudo que tenha string e ele vai mostrar todas as entradas que tem string. Então, eu posso usar o strings naquele meu arquivo bread e aí eu posso dar um grep pelos pontos e ele vai mostrar tudo que começa aqui. Nesse caso ele vai
será que eu posso fazer assim? E aí... Tá. Eu acho que foi, porque tudo aqui tem ponto. Então, eu posso filtrar tudo que tem ponto no meio. É isso que... É isso aí. Bem, voltando aqui. Diferença tudo isso. A gente vai fazer alguns... A gente consegue fazer uns CTFs agora, né? Mas queria saber, alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa que não ficou claro antes da gente começar a pegar a mão na massa? Talvez seja bom para entender um pouco melhor o que a gente vai fazer agora. E aí, gente? O que me dizem? Nada deu para entender. Como assim, então? Com vergonha de abrir o microfone. Bem, eu entendo que nenhuma dúvida. Se alguém tiver dúvida, pode abrir o microfone. Então vamos fazer aqui alguns testes. Esses daqui foram os que a gente bolou para 2021, o CTF da Semana de Sistemas de Informações 2021. A gente vai fazer, esses são relacionados ao tema, né? Então, a gente pode começar com esse andando mesmo, né? Então, aqui, deixa eu remover esses. Eu recebo esse arquivo Brad e, sinceramente, eu não sei o que é ele, né? E eu tô tentando descobrir, no final das contas, o que eu tô tentando descobrir é uma string nesse estilo aqui. Flag com alguma coisa escrita dentro. Então, eu posso olhar o binário desse arquivo, mas talvez seja muita coisa, né? Aqui tem 1 mega de informação, não é pouca coisa, talvez não seja a melhor maneira de começar. A gente pode começar analisando esse arquivo com file. Então, eu uso file, Brad, e aqui ele está me falando que, dentre outras informações, ele fala que isso aqui é um executável, né? Eu sei que é porque eu estou acostumado, esse aqui ele fala que é um objeto, alguma coisa, Extended Linked Format, para Linux. É um arquivo executável. Eu conheço pela cara que isso aqui é um arquivo executável. Dependendo do sistema operacional que você usar, isso aqui aparece de maneira diferente, ele fala executável, né? Então, se é um executável, eu não devia estar fazendo isso, porque eu não sei qual é a procedência desse arquivo, mas eu acho que não tem nada demais, então eu vou executar esse arquivo. Ele me fala, olá mundo! Uau! Que legal, né? Nossa, e aí, o que eu faço com isso, né? Eu não achei minha flag, então talvez eu seja forçado a usar strings. E aí, com strings eu vou olhando aqui essas strings e vendo o que tem aqui, né? Nossa, não tô achando nada. Mas eu consigo realmente ver que ele é um arquivo executável, porque lembrando lá no final, ele tem esses pontos, ponto alguma coisa, que se você conhece um arquivo compilado, ele geralmente tem essa carona aqui, né? Então, o que mais eu posso fazer? Eu vou tentar olhar o binário desse arquivo mesmo, e aí eu vou usar um programa chamado hexedit. E aí nesse hexedit eu vou abrir o arquivo, né? Opa. Então o hexedit ele tem muita informação, mas basicamente o que ele está mostrando para mim são o binário junto com a interpretação ASCII aqui no canto do meu arquivo, né? Então vou dando uma passeada aqui. Isso aqui tem muita coisa vazia. Aqui eu vejo a string que eu tinha lido. A gente vai percorrendo, mas nada, né? O que mais a gente pode fazer? Então, a gente usou strings, a gente usou o hexedit,
Eu sei que tem alguma informação ali no meio. Como é que eu posso fazer para extrair ela? Eu já usei o file para descobrir que ele é um para descobrir que ele é um executável. Eu já usei strings e no strings eu não consegui tirar nenhuma informação dele. Que mais que eu posso fazer? Isso dá um help aqui. Eu esqueci. Qual que é o próximo passo? Vamos lá, o strings. Tá, melhor partir do começo, né? Olha só, então uma coisa que a gente falhou de reconhecer aqui vamos voltar para o HexEdit, olhando se a gente procurar aqui JFIF, né? Sim. Acho que no HexEdit não vai, mas tudo bem. Vamos aqui, JFIF. Então, JFIF, eu conheço de algum lugar o que é isso, então vamos lá pesquisar o que é o JFIF. Eu acabei fechando aqui a página tab, então a gente pode procurar aqui. Pode ser eu tenho conhecimento de que isso é um magic number, JFIF. Então, de alguma maneira, tenho um arquivo de imagem dentro desse meu arquivo, né? Eu não entendo muito bem como é que funciona o JFIF para eu mesmo extrair, porém existem ferramentas maravilhosas que fazem todo o trabalho para você, geralmente. Eu posso usar o Beanwalk dentro desse meu arquivo bread, e aí o que o Beanwalk vai fazer? Ele vai pegar o meu arquivo e vai tentar bater esse arquivo sempre com outros. Ele vai sempre tentar identificar padrões desse arquivo para falar, tem um arquivo, esse arquivo começa como um RAR, mas lá dentro ele tem uma imagem. Então, aqui a gente percebe que a gente tem um JPEG, desculpa, a gente tem um executável, mas a gente também tem um JPEG. Então a gente consegue extrair desse. Em teoria é possível extrair esse JPEG do meu arquivo. Eu consigo usar o Beanwalk. Então, o Beanwalk ele ajuda bastante a gente, que ele tem essa flag-dd. Eu posso escolher o PNG para extrair e o arquivo da onde eu vou estar extraindo esse PNG. Então, se eu for... Ok, não funcionou, talvez seja outro comando. Deixa eu ver, a gente tem que conferir aqui o manual do Beanwalk. Para extrair, a gente consegue -dd igual type. Então, eu consigo fazer Beanwalk -dd igual PNG. E aí o meu arquivo de onde eu vou estar extraindo esse PNG. Se tudo der certo... Ah, não, eu tô usando PNG, né? É um JPEG. Por isso. E agora a gente vê que tem esse red.extracted, que é uma pasta que ele coloca os arquivos que ele extraiu desse meu arquivo. O Beanwalk ele cria essa pasta. Então, a gente tem o bread. E aqui eu tenho o que eu imagino que seja uma imagem. Vamos lá ver se é uma imagem mesmo. Ah, tem uma imagem mesmo? Pô, mas eu não queria uma imagem, eu queria uma flag, né? Vamos tentar dar uma procurada aqui nessa imagem até que a gente acha, tem uma flag. Então aqui é a flag, no nosso caso, as flags do CTF da RCC começavam com a ITS. Então, forense básico, a gente completou o nosso primeiro desafio. Algum passo que não entenderam quanto a isso? Deu pra tudo claro? Acho que tá de boa. Suave, então. Vamos prosseguir para o próximo, que é o arquivo mágico.
Então, de novo, eu tenho um arquivo ponto mágico. Eu nunca ouvi falar nisso, né? O que será que é um ponto mágico? A gente pode usar o file para ver. E ele está falando que é um RAR. Interessante, né? Aqui a gente percebe que uma coisa que é interessante notar é que geralmente a gente está muito acostumado a ter arquivos, o nome do arquivo, ponto e a extensão, né? Isso nada mais é do que uma convenção. Posso muito bem ter um arquivo RAR sem o ponto RAR no nome e ele continua sendo um RAR, porque o que faz dele ser um RAR não é o nome dele, é a estrutura interna do arquivo, né? Então, aqui ele está falando que eu tenho um RAR, então vou tentar dar um unzip nesse arquivo. End of Central Directory Signature not found. Pô, mas ele tá falando aqui que é um RAR, né? Teoricamente ele deveria extrair. O que faz? Tudo bem. Existe esse comando unrar. Tem o RAR. Tem o zip, ele não extrai RAR. Bem, eu tenho quase certeza que o unzip ele extrai RAR, mas a gente pode conferir aqui. Unzip. Deixa eu ver se ele tem menção ao RAR. Rare case. Tá, tudo bem. Vamos ver. Não tem problema, a gente pode pesquisar. Eu não tenho. Por favor, deixa eu colocar aqui Linux aqui. Acho que é um RAR mesmo. Tem que colocar um. Tá. Vamos lá. Eu não vou instalar, mas eu vou tentar ver se. Eu vou tentar pesquisar um pouquinho sobre a estrutura do RAR para ver se está batendo com o que eu tenho, a estrutura que eu tenho no meu arquivo, né? Eu vou dar um. Eu vou entrar no Hexedit só para ter legalzinho o meu arquivo. E que ele fala que ele começa com RAR, né? Então, pelo que eu tinha visto antes aqui nas minhas file signatures, o RAR ele realmente começa com 52, 61, 72, 21, 1A, 07, por aí vai, né? 01, 00. Então, por enquanto o header bate, né? Mas será que bate a estrutura? Olha só, uma informação! Aqui está falando um texto, tem um texto que eu consigo ler. Ele me disse que isso parecia ser uma imagem PNG. Então, aqui a gente tem uma dica que talvez isso aqui não seja realmente um RAR. Só para encargo de consciência. Vamos lá, ver aqui que RAR Archive. E a gente pode pesquisar na Wikipedia. Então, aqui a Wikipedia me dá informações sobre o RAR. Ela me dá o Magic Number dela e algumas informações tal. Infelizmente aqui não tem muita informação, mas tem aquela dica que está coçando aqui. Como é que é a estrutura de um PNG, né? Vamos dar uma pesquisada aqui. Portable Network Graphics. Então, aqui a gente tem essa string, a gente pode ver essa string de outra maneira também. Strings. E aí aqui a gente tem essa string, tá? Posso ver se tem mais alguma coisa aqui e tal. Enquanto nada que eu consiga reconhecer. Aparentemente nada, vamos ver no final. Também não tem nada. Ok. Pesquisar aqui um pouco sobre o PNG também. Então, apesar desse meu arquivo aqui mágico ele não começar como PNG, ele pode ter alguma estrutura de um PNG, né? Nada impede. Às vezes a pessoa só está querendo confundir sua mente, falando, tem um Magic Byte aqui do RAR, né? Então a gente vê aqui que tem o header, de fato ele não bate, porque a gente conferiu o header batia com o do RAR. E a gente tem, ele fala aqui sobre chunks, né? Então parece que o PNG é dividido em chunks. E HDR must be the first chunk. Então aqui ele está me indicando que todo todo arquivo PNG ele começa com um chunk IHDR, então uma divisão. E aqui ele está falando que todo chunk ele me indica algumas informações. Então ele fala primeiro qual que é o tamanho desse chunk,
depois qual que é o tipo desse chunk, os dados e mais alguma coisa. Então, se a gente for aqui no Hexedit, a gente vê que a gente tem um IHDR, né? Opa! Então, isso aqui é um indicativo que realmente pode ser um PNG. A gente tem um sRGB, que a gente já viu que RGB é usado para indicar componente de cor de imagem, então, pô, isso aqui realmente parece ser um PNG. Deixa eu ver se a gente consegue achar mais alguma coisa. Esse IDAT, então, é um outro chunk, e a gente consegue achar esse chunk aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Talvez tenha, a gente pode procurar. Eu estou convencido que isso aqui é um arquivo PNG. Então, tentar abrir isso aqui com algum leitor de imagem. E tá falando que não é uma imagem, né? Então tem alguma coisa faltando. Bem, eu sei que o meu header tá de rar, então nada não custa eu tentar editar esse header para ficar igualzinho o header do PNG. E aí eu vou ver se eu salvando esse arquivo header de PNG ele consegue ser lido como um arquivo PNG. Então aqui está falando que o file header, ele começa com o hexadecimal 89, certo? 89, então estou editando aqui. Acho que é melhor usar o Hexedit com cor. Ele fica mais legível e eu não me confundo menos. Então, ele começa aqui com 89, depois ele vai com 50, 4E, 47, 0D, 0A, 1A, 0A. Então, esse aqui é o header de um PNG, então, para aqui. A gente tem isso aqui, e aí em ASCII ele fica PNG, então vamos salvar esse aqui. Salva F1. E vou lembrar como é que salva. F2 salva. Então, vou apertar aqui F2 para salvar o arquivo. Sair dele e tentar agora. Agora que eu mudei o que eu acho que pode ser o problema do meu leitor de imagem não ser. Eu vou abrir e uau! Realmente era uma imagem. Então a gente está aqui manipulando os bits e os bytes do arquivo, que aparentemente era um RAR, na verdade era um PNG. A gente soube extrair essa informação, né? Então aqui a gente está, nossa outra flag merecidíssima. Quanto a isso, alguma dúvida? Algo que não ficou? Podemos prosseguir? Pô, beleza. Esse último aqui, um simples meme. Então aqui a gente tem um enunciado.bmp. O que é esse .bmp? Bitmap, Adobe Photoshop. Eu sei que bitmap é um arquivo de imagem, então vou tentar ler esse enunciado aqui. E aqui ele me fala: estou usando o Hexedit para editar o header de BMP. Vem da documentação, né? Sabe o que está fazendo, né? Então, isso aqui indica que talvez tenha alguma coisa a mais nessa imagem. Ele indica, pô, edita aí com o Hexedit, né? Então, a gente pode abrir o Hexedit com corzinha. E aqui tem muita informação. Eu não sei como é que funciona o BMP. Vou dar uma pesquisada rapidinho. BMP, né? Aqui ele fala uma estrutura do meu BMP e eu posso tentar aqui editar o tamanho. Eu não sei se isso vai dar certo, mas eu quero tentar. Talvez seja uma questão de a imagem estar cortada, assim, eu só peguei essa imagem e falei para aqui um indicativo disso, a gente pode pegar o tamanho dessa. A gente pode pegar o tamanho, isso aqui tem 7 megas, né? Mas 7 megas é pequenininho assim, né? Então pode ser que tem mais coisa aqui. Só editaram um header para
para fazer parecer menor, né? Então, aqui eu consigo achar uma informação de que a partir do 14º byte do meu arquivo, eu tenho a informação de que dita qual que é o tamanho desse bitmap. Então, às vezes pode ser que o tamanho está pequeno, né? Então a gente vai lá e edita com... Vamos tentar editar isso com hexedit. E aqui precisa ir para o byte find go. Eu acho que eu consigo, sim. Se eu for para o byte, eu posso contar 14 aqui, deixa eu ver. Eu quero ir para a posição 14, e aí eu vou editar esse byte aqui. Eu vou editar para... Fala o número aí, Tsu, para eu editar. Tá em... Pera, tá ao contrário. Então eu tenho que editar 4. Esse. É verdade, né, cara? Pô, tudo bem. 12? 12, 18, 14. Vamos tentar assim. F2. Salvou? Agora foi. Ctrl C. Vamos abrir esse. Então a gente cagou um pouquinho aqui com a imagem. 14. E isso aqui estava 01, certo? E eu vou salvar aqui. Pode ser que... Aqui ele está falando que o offset é 14 mesmo. Então, no 20 bytes, eu vou tentar editar aqui. Eu não sei se vai dar certo. Vamos ver. Ctrl C. E... Então... Então... Esse? Esse aqui devia ser o em questão. A gente pode aumentar. Esse aqui era 01. A gente já chegou a mexer aqui, não mexeu? E não foi. Vamos ver se tem alguma informação aqui que a gente perdeu. Unsigned 16-bit. Então, 16 bits. Eu acho que é muito grande. Então, gente, calma aí, com licença, rapidão. Voltei aqui, desculpa a interrupção. Então, a gente está editando algum lugar errado. Qual que era? Alô? Qual arquivo? Esse arquivo? Tá bom. Eu posso te enviar. Calma aí, só de problemas técnicos, gente. Olha, eu tô enunciado. .pnp. Então, aqui talvez o Tsu tenha mais sorte na hora de editar. A gente tá editar ali cabuloso. Esse é o problema de a gente editar, brincar muito com a estrutura do arquivo, é que às vezes você brinca o suficiente que ele não é mais reconhecido, né? Então, eu acho que eu mexi em alguma coisa aqui no arquivo e aí eu perdi a imagem original. Eu vou dar uma recuperada aqui rapidinho.
Uhum. Vou baixar. Então, tá transmitindo aqui minha tela.